Fala pessoal, mais um episódio maravilhoso para você do Por Doutor, o melhor podcast de saúde, como você já sabe, quem compartilha Por Doutor, espalha a saúde, afinal, informação é o diamante da prevenção. O nosso propósito é levar para você informação boa, informação checada em saúde. Você sabe que infelizmente a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras, principalmente em saúde, que é um assunto bastante sensível. Já são 4 anos, mais de 400 episódios, e o Por Doutor não vai desistir desistir em levar para você informação boa para o Brasil inteiro. Então já vai nos seguindo, já vai se inscrevendo em todos os nossos canais, nas redes sociais, para que a gente possa continuar cumprindo o nosso propósito. Como a gente cumpre o nosso propósito? Trazendo aqui nessa mesa as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos a discutir. Hoje, quem aceitou o desafio de compartilhar, de dividir informação relevante e importante com você foi a superdoutora Laura Brito, ginecologista pela Escola Paulista de Medicina, residência, mestrado, foi também já preceptora de residentes, ou seja, uma carreira técnica e científica brilhante. Muito obrigado pela presença, doutora Laura. Posso chamar de Laura? Pode, com Super certeza. Laura, então, muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Isso aí. Nosso assunto hoje, então, seja bem-vinda mais uma vez, é dentro da ginecologia obstetrícia, que é a sua especialidade, né, a sua paixão, imagino também. Médico tem isso, né? Tem que ter paixão, senão não fica... Tem que gostar do que faz. Tem que gostar do que faz, porque é extenuante, é difícil. Então, para fazer direitinho, precisa se dedicar. Tem que ter muita dedicação. E eu estava conversando com a Laura antes, uma carreira aí impecável, né? Dentro de uma escola maravilhosa de medicina, e depois uma carreira brilhante em hospitais também de ponta, como o Hospital Escola São Paulo. Então, quer dizer, a pessoa que chega aqui nesse ponto tem que ter uma paixão incrível. E o nosso assunto dentro da ginecologia e obstetrícia é uma coisa nova, como eu sempre falo. Eu também sempre aprendo aqui, Laura, então às vezes me perdoe pelas perguntas de novatos, porque isso é uma coisa nova, que é a cirurgia íntima. A cirurgia íntima, a laser, no caso. Então, dá um preâmbulo para a gente, dá uma inicial desse assunto, por favor. Muito obrigado. Tá. Então, a cirurgia íntima, ela é realizada na área genital, que engloba grandes lábios, pequenos lábios, clítoris, no sentido de melhorar tanto o aspecto funcional quanto o aspecto estético. Então, hoje, a mulher tem muita preocupação com essa área, principalmente em relação aos pequenos lábios. A cirurgia dos pequenos lábios é chamada de ninfoplastia ou labioplastia. Tá. Mas antes de entrar especificamente na cirurgia em si, vamos dar uma geral pessoal da relação entre homem e mulher, mais ou menos o papel de cada um dos órgãos genitais, porque quando a gente está falando de cirurgia íntima, no caso da ginecologia, nós estamos falando de cirurgia íntima da mulher. Nós até já tivemos um outro capítulo aqui falando sobre cirurgia peniana, que já existem algumas coisas também, mas hoje o nosso assunto é cirurgia na mulher, certo? Mas vamos, antes de começar, você falou que é uma coisa funcional também, me dá uma ideia geral sobre o órgão feminino genital como um todo, o órgão masculino, como que é esse encaixe, né? Porque hoje em dia não é mais tabu falar sobre nada disso. Não, não. Pelo contrário, é importante que a gente aprenda desde cedo para que você não aprenda errado, né? Então, aqui aprenda aqui no Por Doutor. Dá uma geral para a gente sobre isso. Então, falando de anatomia, tá? A região da vulva tem os grandes lábios, os pequenos lábios, que é interno, tá? O clítoris, que é uma continuação dos pequenos lábios. Isso pela parte que dá para a gente enxergar, por fora. Por fora. Por dentro, tem o canal vaginal, que também a gente trata hoje em dia. Então, o nosso objetivo é tratar toda essa região no sentido de regenerar a função de toda ela, né? Não só dado um aspecto estético. Então, nós não estamos falando só de aparência, estamos falando também de regeneração. De funcionalidade, exatamente. De ter uma eficiência melhor. Melhor. Tá. Né? Então, por exemplo, o que mais incomoda nessa área anatômica nas mulheres hoje em dia é a hipertrofia dos pequenos lábios. Então, tem mulheres, 10 a 20% da população
tem esses lábios crescidos, muito crescidos. Isso é a hipertrofia que você falou. Isso é a hipertrofia, né? Eles saem para fora. E isso incomoda em muita coisa. Sai com o tempo. É natural não, que possa acontecer isso. Olha, é assim, normalmente existe uma predisposição genética. A mãe já é assim, a avó já era assim. Então, o fator genético é muito comum. E, obviamente, com o tempo, com o envelhecimento, a tendência desses lábios é ficar mais flácida. Ficam mais moles. Mais para fora. E aí fica tá? um pouquinho E fica incômodo isso aí. É incômodo para ela, porque ela não consegue usar, por exemplo, roupas mais justas, porque fica um amontoado lá na frente, certo? Não consegue andar de bicicleta, porque fica machucando. Na relação, esses pequenos lábios acabam entrando para dentro e dificultando, machucando. Então, a paciente se sente desconfortável com isso. Então, fica um lado emocional muito importante na relação, ela fica intimidada. Além do que, o excesso dessa pele ali predispõe a infecções, a corrimentos de repetição, candidíase, infecções urinárias recorrentes também. E, além de ser esteticamente, ela não se sente bem com ela mesma. Ótimo, porque, na verdade, nós estamos em 2026 e acho que todo mundo tem o direito de se amar, se gostar, olhar no espelho e ver uma coisa legal. Claro que cada um tem o seu critério para isso, né? Mulheres se preocupam um pouco mais, mas hoje está mudando também, mas todo mundo tem esse direito e a gente tem que respeitar. E aí que você falou ainda por cima, né, Laura? Que, além de ter a questão estética, não consegue, às vezes, ter uma relação com a luz acesa, tem vergonha do corpo, e vamos respeitar, mas ainda assim, além disso, você, por exemplo, tendo o lábio mais hipertrófico, mais proeminente, você, por exemplo, pode até aumentar a chance de ter um HPV, por exemplo, sim? Né? E doenças sexualmente transmissíveis, além dos corrimentos. Isso. Então, quer dizer, que é uma questão, não é só estética, envolve outras coisas. Funcional, saúde. Tá. Antes da gente continuar, só esqueci uma coisa de agradecer ao nosso patrocinador desse episódio, o apoiador, Invictus Farmácia de Manipulação. Obrigado por apoiar essa causa nobre do Pó Doutor. Muito obrigado. Mas voltando, então a cirurgia não é só estética. Mas você estava falando também, canal vaginal, continua sobre a explicação lá da relação em si, do papel de cada um desses órgãos anatômicos. Desses órgãos, né? Então, o que a gente percebe, quando a mulher ela entra na menopausa, os hormônios caem. Aí ocorre o que a gente chama síndrome gênito-urinária. A vagina fica totalmente seca, atrófica, ela fica áspera, começa a coçar, dá prurido, fica quase que impossível de ter relação sexual. Tá, deixa eu interromper. Em todas daí, no caso, então, todas mulheres? Sim. Não, Quando se entra está na menopausa, é pela mandatório. queda do estrógeno, porque o estrógeno ele tem a função de manter essa vagina com uma espessura preparada, uma espessura adequada, com uma boa irrigação, uma boa lubrificação. Quando ele cai, acaba tudo isso. Vira um epitélio totalmente seco, né? Atrófico. E, além disso, o que acontece? Em relação à questão da uretra, ela também resseca. E a mulher começa a ter perda de urina à toa, quando tosse, espirra, acorda várias vezes à noite para urinar, né? Começa a ter, ajuda também a ter infecções urinárias de repetição. Então, o laser, ele regenera toda essa mucosa interna, além de regenerar a mucosa uretral também. Então, o que ele faz? Esse estímulo do laser então, é uma ponteira que a gente introduz no canal vaginal e vai até o fim do canal, já próximo ao colo do útero. Então, essa cirurgia laser, eu acho que fica... Essa não é uma cirurgia. Ah, desculpa. Não é. Aí que está a diferença, tá? Quando a gente fala de canal vaginal, é um procedimento que não é invasivo. Não tem corte. Então, nós não estamos falando ainda do lábio, nós estamos falando
Eu estou falando de outra Da região, da vagina. vagina. Então, a ó, vagina tem um outro tipo de tratamento. perfeito. Né? Porque quando a gente pensa em cirurgia íntima, eu confesso, como em estética íntima, a gente pensa na questão por fora. Então, nós estamos falando agora do canal vaginal, que é que é onde ocorre a interno. penetração. Então, Isso. tem solução para essa questão que você acabou de falar da menopausa. Continue. Então, aí esse laser ele entra no canal vaginal, vai até o colo do útero, roda 360 graus, emitindo os raios laser. E o que ele faz? Ele vai aumentar muito a vascularização da região. E, com isso, ele também vai melhorar a hidratação, vai estimular fibras colágenas, vai estimular a formação de elastina e as condições da vagina voltam como era antes da menopausa. Então, é um tratamento excelente. É um rejuvenescimento, então, da vagina. Basicamente, como existe o rejuvenescimento Sim, do facial, rosto, né? facial, também tem o rejuvenescimento da vagina. E isso é muito importante para a mulher, né? Muito, muito, porque, como a gente estava falando, existem as questões todas aí fisiológicas de poder continuar tendo relação com o marido, etc. E a questão da autoestima, né? Uma pessoa sem autoestima, né, Laura, não sei se você concorda comigo, mas fica bastante difícil, né? Fica. Começa a vir outros problemas e aí vira um ciclo vicioso ruim, um ciclo negativo, onde vem uma depressão e uma perda de qualidade de vida e aquela coisa que a pessoa não vai percebendo devagarzinho. Então, eu entendo que é fundamental que as mulheres entendam que isso existe, é possível, é acessível. Então, rejuvenescer, né? E claro, é uma escolha, né? Lembrando, talvez não sejam todas não as sejam mulheres todas. que queiram isso. Por exemplo, eu sou calvo, nunca liguei e tá ok. Mesmo, eu lembro que os professores lá da faculdade já falavam, dá para fazer implante. Eu falava, não, tá tudo bem. Aliás, a Paulista é um grande centro de referência em dermatologia, né? A escola que você estudou. Mas voltando então, fugir aqui do assunto. Então, isso é legal. Acho que pouca gente sabe sobre isso. E eu diria que até colegas médicos não sabem. Que você então consegue entrar no canal vaginal com esse tratamento, posso falar de tratamento daí, Sim, né? é um tratamento. Tratamento a laser e melhorar o estado a irrigação total da mucosa vaginal. Irrigação, produção de colágeno, produção de elastina, lubrificação. Isso que eu ia perguntar. Até a lubrificação. Aumenta como era antes. Mesmo na menopausa. Sim, porque ele é um estímulo para rejuvenescer Que legal. esse epitélio da mucosa da mulher que está na menopausa. E aí você está dizendo isso, como você é ginecologista, me sinto à vontade de perguntar isso aí também. Isso aí necessariamente junto com terapia de reposição hormonal? Ou mesmo sem a... Eu preciso perguntar essas coisas, que aqui o meu objetivo é apertar você. Sim, é apertar mesmo. Não, porque senão não faz sentido, né? Não, Que a gente com precisa certeza, falar as a coisas gente tem sem que falar inventar. o que existe. Isso. Essa situação do rejuvenescimento, do tratamento a laser da vagina, lá dentro, melhora, então, a irrigação, a mucosa, a lubrificação, você falou. Mesmo sem a terapia de reposição, sem repor hormônio ou necessariamente repondo hormônio? Olha, fazendo isso, não há necessidade de hormônio. Que demais. Você faz 3 sessões, com intervalo de 1 mês entre uma e outra, nessa sequência. E depois você tem que fazer uma manutenção a cada 6 meses. Fazendo isso, você está sempre bem. Então, da parte lá vaginal, você vai acabar com a secura vaginal da menopausa. Nós estamos falando isoladamente disso, tá? Né, Laura? Sim. Sem precisar tomar hormônio, que tem a parte Sim, tem ótima mulher, também, não tem a tem parte problema. ótima. Mas tem, às vezes, mulheres que não podem. Tem mulheres, às vezes, que não podem. Então, é uma indicação muito boa essa. Sensacional. E também a comodidade, né? Porque mesmo para você fazer desses efeitos na vagina, você pode usar cremes vaginais locais, tá? Mas aí é um uso que você tem que usar 2 vezes por semana, contínuo, e já se provou, né, que o laser é superior ao uso desses hormônios vaginais locais. Em relação à eficiência. Em relação à eficiência. Tá. E esse procedimento, Laura,
Como eu disse, eu estou aqui aprendendo, então me perdoe às vezes pelas perguntas mais simples, né? É um procedimento que é feito no consultório, ou precisa de hospital, Não, tem de dor, jeito precisa de nenhum. anestesia. É feito em consultório. Ele dura mais ou menos 20 minutos. A mulher sente um calorzinho local do laser. Aí ela faz e vai embora para casa e a vida continua. Ela vai para trabalhar, não empata ela em nada. Nem no dia seguinte precisa descansar, não tem nada. Não tem que fazer E você falou nada. quantas... Eu me perdi nessa parte que você falou. São São 2 sessões, 3 três sessões, sessões com intervalo com de... intervalo de um mês entre uma e outra. Por quê? O laser, a produção dessas fibras, ela não é de repente. Claro. Ela é um estímulo para o seu corpo fabricar. Para que atinja um pico máximo de todas essas substâncias, né, dessas fibras, são necessários 3 sessões, porque você não pode aplicar toda a energia do laser de uma vez, que também você queima. Então, é uma coisa progressiva. 3 sessões iniciais, depois é uma manutenção de 2 vezes por ano. Exatamente. Tá. E muito bem, sensacional. Aí, a única coisa é que a mulher não deve ter relação durante uma semana. Só. Depois pode ter relação. Tá, e só para quem está ouvindo entender também, você é ginecologista, você às vezes também deve pedir ultrassom transvaginal por outros motivos. É parecido o equipamento? Ou Sim, é tô aqui parecido. A pensando? ponteira Parecida com ultrassom transvaginal, então que a mulherada bem faz. semelhante à do ultrassom Só que demora um pouco transvaginal. mais, dependendo, né? Sim, 20 porque minutos. a gente vai Claro, usando o laser, né, de claro. uma forma adequada Vai para tratando. atingir tudo, né? Trata toda a Toda a parede vaginal. vagina e também a uretra, que é Isso por onde sai a urina. no laser então, de tratamento vagina e uretra. Uma coisa assim, que veio aqui à minha cabeça, que provavelmente habita também o imaginário das mulheres que estão nos ouvindo. A gente falou da secura, depois nós vamos falar dos lábios, né? Também tem, ou aí nós estamos falando de outra coisa? Então, Não, outra coisa, mas podemos falar também. Mas pode estamos falando falar tudo da de vagina, tudo. só que pensando em vagina, né? Em Sim. canal vaginal, gente. Porque você que está aí, às vezes, pensa vagina é a parte de fora. Não, a doutora Laura já explicou. Vulva é a parte de fora, vagina lá dentro, certo? Isso mesmo. Então, ela falou da vagina, tratou as paredes para continuar sendo bem irrigada, lubrificada. E aí eu imagino, que eu tento ficar imaginando essas perguntas, porque também na questão da idade tem a questão da flacidez. Sim. Que a vagina fica menos... Ela né? fica flácida. Como o teu rosto fica flácido, Claro. ali também fica. Vagina, certo? Vagina, Fica também. Fica também. E é interessante que o laser, em casos de flacidez, não só da idade, mas, por exemplo, mulher que teve parto normal, né? Então, a vagina realmente vai ficar flácida. Ela é, né, complacente, mas não Isso, tanto assim. mas então, não um tanto. pouquinho sempre fica. Um pouco sempre Então, o fica. laser também resolve... Melhora isso. A depender do grau de ruptura perineal de flacidez. Então, isso tem que ser muito avaliado Claro. para a gente Boa. ver. Essa paciente, ela é indicada para fazer o laser vaginal para melhorar essa flacidez ou já vai ter que partir para uma perineoplastia? Que daí já é uma cirurgia. Que aí já é uma cirurgia. Então, isso eu acho que é um ponto muito importante que a Laura está falando. É a diferença entre você fazer um procedimento invasivo, né, que é cortar, que aí deve provavelmente aí em centro cirúrgico, anestesia, etc., e fazer um procedimento a laser, que é a modernidade e hoje, né, várias tecnologias novas, sem precisar parar um dia na sua vida, 20 minutos no consultório. Também não estou falando que é tão simples assim, tá, gente? É uma coisa tecnológica que te ajuda, comparada com a cirurgia, absurdamente. Né? Então, evita você ter que realizar uma cirurgia com cortes, suturas, riscos vários. O risco, por exemplo, dessa... né, do rejuvenescimento a laser. Numa cirurgia você pode ter uma infecção, Sim. uma deiscência do ponto que solta, né? Sangramentos, e nesse procedimento. Não, mas tem que saber fazer. Claro. Tem que ser um profissional muito... Existe um treinamento para fazer isso, tá? Não é treinamento de um dia. Claro. Isso né? é muito importante. A gente está agora com essa onda aí de curso de finais de Cursos semana. de um final de semana, de um dia,
É meio perigoso. Então, eu vi esses dias que as coisas estão mudando a seu favor, que está aí nos ouvindo, que alguns órgãos já estão começando a entender isso. Então, o CFM está lançando uma questão agora de denúncias de procedimentos que são exclusivamente do médico, e às vezes são feitos por pessoas, né, que não estão habilitadas. Né? Imagina, aproveitando esse momento, quantos anos você levou, Laura, para chegar até a sua formação de hoje? 1 ano de residência em cirurgia geral. 7. Então, eu tenho muita noção de medicina, né? Claro. 2 anos de ginecologia e obstetrícia. 9. 4 anos de pós-graduação. 13. Tá? Além mais um mestrado junto e mais pronto-socorro. Quer dizer, quase 15 chutando anos. baixo, 15 anos de estudo formal, contínuo e extenuante, dedicado a 100%. Então, pensa nisso. Quando você for procurar um profissional, a gente fala isso sempre aqui no Pó Doutor, Laura. Você tem que procurar o RQE. O RQE é o registro da especialidade, que tem lá no CFM, que é o órgão país, e tem órgãos em todos os estados. A Laura que está em São Paulo, eu também. Então, a gente vai lá no CREMESP, procura lá o Dr. Sidney Carvalho Júnior ou a doutora Laura Brito. O nome dela inteiro é outro, tá? Como é o nome, seu nome inteiro? Aproveite e fala. Laura de Oliveira Correia de Brito. A Laura de Oliveira Correia de Brito. Então, vai estar lá o RQ da Laura para falar sobre esse procedimento, que ele está habilitado. Então, óbvio que não existe essa história, porque tem complicações, mesmo sendo poucas. Você pode causar danos muito importantes, né? Porque senão qualquer um compraria um equipamento de dermato e estaria fazendo procedimentos, porque e não é assim que funciona. Para cada coisa que você... vou tratar uma síndrome geniturinária da menopausa, ou vou tratar uma flacidez pós-parto, os parâmetros mudam totalmente. Diagnóstico em o si. diagnóstico. Tem risco de queimar a paciente se você não fizer a coisa certa. Tem risco de dar aderências. Quer dizer, tem risco se não for um profissional bem treinado. E, sobretudo, para fazer o diagnóstico e indicar direito. Né? Isso. Falando em diagnóstico e indicar direito, né, nós estamos lá ainda falando do canal vaginal, dos procedimentos a laser. Como funciona essa questão da indicação, né? Porque você falou da menopausa, né, Laura? Que aí hoje a gente tem que entender, já em 2026 estamos, que é um privilégio na mulher que possa ter a menopausa, porque significa que você envelheceu e hoje você pode ter uma qualidade de vida sensacional, que é uma das coisas que nós estamos falando aqui, mas só a menopausa causa esses danos na vagina, secura, a elasticidade reduzida, essa questão aí da dor, ou tem outras condições que podem também levar a isso? Sim, mulheres que tiveram câncer e que tiveram que fazer radioterapia, quimioterapia, acaba com tudo. Sim, porque muitas vezes, para vocês entenderem, né? Então, eu estou aqui imaginando uma mulher que teve um câncer de ovário e não precisou retirar a vagina, porque, infelizmente, às vezes precisa tirar a vagina. Aí é outro assunto. Mas vamos supor que a mulher tenha feito, então, uma radioterapia lá na região pélvica, que acaba causando lesões na vagina. Esse laser consegue também melhorar essa situação. Consegue melhorar. Eu tenho várias pacientes nessa situação. E ela pode até voltar a ter uma vida sexual ativa e boa. E elas querem ter, né? Porque, sim, assim, tem que querer. A mulher, a questão do laser vaginal é para elas poder voltar a ter relação com o marido, né, com o companheiro, é muito importante para a autoestima e é vida. Muito. Não é? Ela não é mais uma velha ali jogada. Claro, eu concordo plenamente. Porque senão elas falam, até vai procurar outra, se não ficar assim. Então. Infelizmente. Nem é isso, porque talvez não procure, ou procure, aí não é o nosso assunto. Daria mais 50 podcasts esse assunto. Mas a própria mulher precisa buscar essa autoestima, buscar essa ajuda. Ter o prazer também. Também, além de tudo isso, né, para que ela possa continuar a sua vida social, conjugal, etc, etc, profissional, e como toda mulher, todo homem, todo ser humano tem que ter esse direito. Me veio mais uma pergunta aqui, que eu vou pensando como eu vou te apertar, lembrei uma aqui agora, pensei. Você estava falando aí que esse procedimento, ele trata vagina, trata uretra, para que você possa voltar a ser mais funcional, deixar de perder urina, melhorar, reduzir o risco de infecção urinária, por exemplo.
O clítoris está nesse pacote também ou não? Não, o clítoris ele já faz parte do genital externo. Tá. Não é interno. Falamos tudo sobre o interno já ou não? Dessa questão do sim. laser? Basicamente sim. Tudo. Foi Então, falado tudo. legal. Não, tem mais perguntas sobre isso. Então, a idade nem tem muita relação. Depende mais da indicação, que pode ser a menopausa, ou outros procedimentos, como você disse. Uma jovem de 30 anos que fez uma radioterapia também está eleita para realizar esse procedimento. E a idade limite também não. Não tem. Pode estar na menopausa há 10 anos. Claro Não que tem. dificulta mais, talvez. Sim, aí seria um tratamento um pouco mais prolongado. Em vez de 2 sessões, talvez mais sessões. Precise mais sessões. Porque, mais uma vez, gente, eu sei que assim a gente está acostumado como médico, mas a idade vai nos trazendo hipotrofias, atrofias. Então, a vagina também vai se atrofiando, vai perdendo suas condições fisiológicas do nascimento. E mais uma vez, eu gosto de repetir isso sempre: envelhecer é um privilégio, porque a outra alternativa é morrer. Então, tem que envelhecer aceite isso. Lute para que você envelheça bem, você homem e mulher, e lembre desses recursos que estão aí para isso. Então, mesmo uma mulher que, vamos supor, entrou na menopausa lá com 50, vai? E ela estava tudo bem, estava sem relacionamento, que mais uma vez, liberdade, escolha, às vezes não quis ter um relacionamento, aí mas aos 60 apareceu. Ainda ok para chegar nesse procedimento e vai ter muitos benefícios. Sim. Perfeito. Mais ainda sobre esse procedimento. É um procedimento considerado estético ou não? Olha, você já vai entender por que eu estou perguntando. Para mim, funcional. Funcional. Eu também concordo. Eu concordo. Tá. Concordo plenamente. Muito mais funcional do que estético. Mas eu pergunto isso por quê? Os convênios cobrem esse procedimento? Não. Convênio só cobre o que está na tabela do... Isso, da ANS. TUS, né? Sim, sim. E não está incluso o laser. Não está ainda. Não Talvez está um dia... ainda. Tá? Convênio também só cobre procedimentos, não que você faz em clínica, tem que ser em hospital. Tá. Então, por enquanto, precisa procurar a cobertura é apenas particular. Então, SUS e a medicina aí de grupo, a medicina complementar, não. Por enquanto, não. Então, ok. E não precisa falar valores, mas é acessível, é mais ou menos? Olha, eu acho que hoje em dia é acessível fazer, tá? Porque a gente sempre facilita, parcela. Tá. Você tem ideia de um valor, por exemplo, de uma prótese de mama? O valor? Não precisa falar, mas você tem ideia? Tenho. É menos? É menos. Bem menos? Bem menos. Digamos o quê? Um quarto? Por aí. Tá bom. Então, olha, um procedimento que é extremamente relevante. Eu espero que vocês estejam acompanhando e entendendo. Nós não estamos falando aqui de uma coisa antiga, cirurgia, bisturi, Kelly, tesoura, cirurgia. Não. É um procedimento bastante... Zero não, né? Pouco invasivo e de um resultado, na minha opinião, Laura, acho que a sua também, impressionante. Porque você tira aquela mulher que estava com uma vida sexual zero, posso falar? Quase zero, né? E volta para uma vida sexual ativa, quer dizer, levantando a autoestima de maneira incrível, melhorando aquele ambiente conjugal, familiar, porque sexo é super importante. Não importa como, né? Mas é importante demais. E é óbvio, né? Você falou aquela hora sobre o marido que vai ter problemas, mas assim, o casal que tá bem, ele vai junto nessa, né? Porque o marido também não é mais moleque, então é uma discussão longa. Mas é importante que a mulher, então, tenha esse renascimento, né? Vamos dizer assim, esse rejuvenescimento vai fazer muito bem. Bom, podemos falar também sobre a parte externa ou daí não é da sua área? Toda a área externa. Mas aí tem a ver também com o nosso assunto. Tem a ver. Tá, então aí nós falamos lá da vagina, que é do introito vaginal para dentro. Então, a parte que você não enxerga. Então, aí fora, você tinha falado, né, Laura? Grandes lábios, pequenos lábios, clítoris. Né? E aí, temos recursos, como é esse envelhecimento da parte funcional ou estética? Passa para nós aí um panorama disso, por favor. Então, vamos dissecar aí. Primeiro, pequenos lábios. Certo. Os pequenos lábios hipertrofiados, né? Que, como eu já falei, é um incômodo para muitas mulheres de não poder usar uma roupa mais justa,
de machucar quando vai andar de bicicleta, de causar infecções recorrentes, candidíase, infecção urinária, difícil higienização. E até doença sexualmente transmissível, ou falei bobagem? A doença Aumenta, talvez, um pouco. HPV, por exemplo. ajuda. Tem mais atrito, né? Ajuda a aumentar. Então, basicamente, para essa área, né, o laser também tem sua função de cortar. Aí sim é invasivo. Vai cortar, a luz do laser, ela vai cortar os pequenos lábios que estão em excesso, ou seja, para fora. Para ajustar. Isso, para ficar no nível dos grandes lábios. Senão vira uma borboleta para fora, né? E, mais uma vez, lembrem-se da liberdade. Eu acho que o objetivo nosso aqui, do Pode Doutor, do Dr. Sidney, da doutora Laura, é passar para você que existe esse recurso, né? E você tem a escolha de procurar, né? Exatamente. Isso que é Se legal, isso na te minha incomoda, opinião. Isso aí. né? Porque tem gente que não se incomoda. Tem gente que não, tudo bem, tá tranquilo. ótimo. Né? Mas, olha, estão pequenos lábios, corta. Aí é assim, qual é a vantagem de se fazer isso com laser? Porque existe a cirurgia tradicional, cortar esse excesso com lâmina fria, né? Claro. Cortar com bisturi elétrico hospitalar. Então, tudo isso vai exigir internação hospitalar. Essa seria a tradicional. Estou falando da tradicional. Certo. Estou voltando no tempo. Certo. Tá? E o que a gente observa é que, de uns 5 anos para cá, tem se usado muito laser, porque você consegue fazer essa cirurgia de corte na clínica, com anestesia local. Ah, então, pera. Essas questões da cirurgia íntima, agora sim cirurgia, né? Da parte do pequenos lábios, por exemplo, não precisa estar no hospital. Não precisa internar. Não precisa de anestesia geral também. Não, de não jeito precisa nenhum. internar. Não. Sensacional. E também tem aquela parte que muitas mulheres não querem falar para ninguém que está fazendo. Então, ninguém fica sabendo de nada. Ok, também. Porque ela entra e sai no mesmo dia acordada. Apesar de ser um tabu que deve ser quebrado, né? Porque É. você está cuidando de você, né? Independente de ser da vagina, do olho ou do pênis. Ou de qualquer coisa. Na minha opinião, pelo menos. Exatamente. Mas continue. Então, faz no consultório. Então, faz no consultório. A gente passa uma pomadinha anestésica na área que vai ser retirada. Aí a gente vai injetar com uma agulha fina a xilocaína, que nem anestesiar o dente. Então, essa pelinha já com anestésico local, você nem sente a picada. E o laser, ele corta essa pele... Tudo sem dor. Sem dor nenhuma. Elas até dormem no procedimento. Ou fica vendo o celular. Bom. Então, corta com sangramento mínimo, porque ele, ao mesmo tempo, vai coagulando os vasos sanguíneos. Tem um corte preciso. Ele vai estimular a formar colágeno também nessa pele que foi cortada. Então, a cicatrização ela é mais rápida, com pós-operatório menos dolorido, e ela retorna rápida às atividades normais dela. Quanto tempo nesse caso? Que da vagina era tipo no dia seguinte. Não, Nessa a vagina daí, é na hora. na 20 hora. minutos vai embora e vai para fazer suas coisas. Claro. Nessa, ela tem que ficar em repouso o dia que faz a cirurgia, mais 3. Tá, porque também tem cor, tem que cicatrizar. Isso, para ela bonitinho. ficar em repouso, em casa, mais sentada ou deitada, e com bastante gelo. Fazendo isso, no 5º dia, ela já está ótima. Tá. E pouco sangramento, algum risco de infecção, claro, mas em geral... O próprio laser, ele previne infecção. Ele mata as bactérias quando vai cortando ali. Então, quer dizer que, na verdade, é mais eficiente, mais seguro que até o próprio bisturi, que também é seguro, mas é mais seguro ainda. Mais seguro. Então, você falou dos pequenos lábios. Em geral, essa hipertrofia existe de grandes lábios também ou não? Existe a hipertrofia dos grandes lábios. Tá? Então... que é a parte de fora. Que é a parte externa. Também é possível fazer com laser no consultório com anestesia local. Aí já faz num tempo cirúrgico único no consultório, grandes lábios, dá uma geral ali. Dá uma geral. Tá, e você falou também, daí então... bom, a uretra ficou lá no outro, mas o clítoris, que eu tinha te perguntado. Porque, aí me explica, na menopausa, né,
você tem essa questão da secura, da flacidez, da falta de irrigação. Como o clítoris, e para vocês entenderem, o clítoris, a Laura vai explicar para que ele serve, mas como ele entra nessa fase, né? Nessa história toda. Primeiro fala para que ele serve, para que ele é, e depois explica o que acontece nessa evolução. Então, o clítoris é o órgão sexual da mulher que corresponde à glande do homem, tá? Então, é a área do prazer da mulher. Bom, o que ocorre hoje em dia, o clítoris normalmente, se a mulher não tomasse hormônios masculinos, como tem ocorrido hoje em dia, sim, em excesso, sim, nas academias, testosterona no caso, testosterona, elas não teriam problema com o clítoris. Entendeu? Então, os problemas que a gente vê com o clítoris é a hipertrofia do clítoris por anabolizantes, né, testosteronas injetáveis, derivados da testosterona, que elas tomam da cabeça, indicado lá pelo personal trainer, por gente que não deveria se meter com isso. Claro. E não dá para gente, médicos médico, que também não têm critério, porque existe a reposição de testosterona para a mulher na dose fisiológica compatível com a mulher. Que é minúscula. Que é minúscula, perto do homem, né? Mas existem os exageros, que é o que a gente está mais vendo por aí. Mas, sim, e ótimo. Aí, o clítoris, ele hipertrofia. E depois é irreversível. Para de tomar, volta? Não volta. Olha que interessante. Então, a glande, a correspondente da glande da mulher usando testosterona vai ficar maior. E essa situação não tem reversão. Isso é muito importante, então, que você, mulher que está usando testosterona, seu clítoris vai aumentar. E aqui a gente não está inventando, é ciência. E não vai ter regresso, mesmo quando você parar de tomar testosterona, certo? Exatamente. Mas a minha pergunta era também, essa resposta foi legal, mas acho que a minha pergunta, vou melhorar a pergunta para você entender melhor. Quando você entra na menopausa, a mulher que não tomou testosterona, que o clítoris também sofre algum tipo de hipotrofia ou de atrofia, perde alguma sensibilidade, inervação, irrigação, ou aí não tem muita relação, o clítoris continua funcional? O clítoris, isoladamente ele continua funcional. Legal. Tá? Só que ele não tem o estímulo da testosterona que o ovário, né, principalmente o ovário, não produz mais a testosterona. Então, para que haja uma funcionalidade desse clítoris, é importante fazer a reposição hormonal de testosterona na mulher, para que ele volte a ter a sua função. E eu pergunto para que... Mas em doses fisiológicas, com hormônios bioidênticos. Sim. E não é qualquer médico que faz também, senão vai errar na mão. Claro. E eu estou perguntando, porque a gente falou da questão anatômica de vagina, lábio, grandes lábios, né? Mas não podemos esquecer do clítoris, já que nós estamos falando de ter uma vida sexual plena. Né? Uma plena... É totalmente possível. Aí o clítoris, você falou da reposição hormonal, que envolve na mulher, esses casos excepcionais, uma dose muito baixa de testosterona. Falei bobagem? Não, é a dose fisiológica. A dose fisiológica, até 50, que ela 40. Tinha quando ela era jovem. Isso aí. É isso. Só que nesses treinos, nesse pessoal que treina, só para vocês entenderem, aí essa dose fisiológica. Fisiológica é sinônimo de a dose normal, gente, da vida. Para a mulher. Para a mulher. Então, uma dose na academia, o pessoal multiplica ela por 20. Né? Então, vai lá botar 1000 de testosterona, talvez até mais, né? Em mulher, o que é uma loucura. Mas... Mais uma vez, livre-arbítrio. Nós estamos... Esse aqui é outro... Daria mais uns 100 podcasts também. Mas, então, para poder ficar bem do clítoris e ter uma vida sexual legal, precisa, talvez, também repor testo baixinho, funcional, e também a reposição de estrógeno, de outras... Sim, outros hormônios que a mulher já parou de produzir. Então, o ideal é fazer esse tratamento todo, a laser ou, às vezes, cirurgia, e também tem que verificar, pelo menos, a necessidade, que a gente chama em medicina de indicação,
de repor hormônios e aí sua vida, com 60 anos, 70 anos, 80 anos, pode ser uma vida sexual plena, certo? Sim, pode. Não falei bobagem, certo? É Isso é só importante. querer. É possível, né? É possível. É possível. Usando os hormônios bioidênticos, não Isso. E é possível com baixíssimo risco. com baixíssimo Com segurança. risco. Com segurança. É, mas e você falou das intervenções, né? A intervenção do laser ou do bisturi, no clítoris não. Aí não. Olha, o clítoris é o seguinte. Diga. O laser, ele pode tem uma função, ele pode reduzir o tamanho dele. Dá o para reduzir. laser. Ah, com laser, tá. Com o laser. Dá uma encolhida nesse clítoris que cresceu. Tem pessoas que cortam o clítoris, mas eu já não faço isso, eu acho muito arriscado. Tira fora. Corta o que está em excesso, vai. Mas daí perde a função Pois é, então, de prazer totalmente. Igual cortar a glande. Tem médicos que fazem e diz que não dá problema, mas eu não tenho experiência com isso, eu já ouvi falar sobre isso, mas eu nunca farei isso. Porque, para Achei mim, uma mutilação isso, também. eu acho que isso não cabe. O máximo seria tentar uma retração dele com o laser. Entendeu? Perfeito. E, só complementando, Claro. 50% das mulheres que têm a hipertrofia dos pequenos lábios, elas também têm a hipertrofia do capuz do clítoris, que é a pele que reveste Como o se clítoris. fosse o prepúcio. Como se fosse, exatamente. Como Essa se dá para fosse- mexer, essa pelinha do Sim, clítoris. essa Estão dá para entendendo? mexer. É a capinha do clítoris. É Aí a capinha, a pelinha Então, que se fica ela em ficar cima. muito grande, seja até por reposição de testosterona, essa dá para mexer com segurança. Essa dá para mexer com segurança, no mesmo tempo que faz a ninfoplastia, que é a retirada do excesso da pele dos pequenos lábios. Ah, então tudo isso que você estava falando agora, Laura, chama-se ninfoplastia. Ninfoplastia é a retirada do excesso da pele dos pequenos lábios, que também é chamado de labioplastia. Capusplastia é a retirada do excesso da pele que está no clítoris, acima do clítoris. Que dá para ver e pode incomodar também, e mexer Pode com a incomodar autoestima, também. etc. E mesmo na sensibilidade, às vezes tem muita pele que o clítoris fica totalmente escondido e perde sensibilidade na relação. Exato, perfeito. Então, quer dizer, porque você precisa estimular ele sem a pelinha, sem o Sem a capuz. pelinha. Então, isso também tem solução. Me lembrei também de outra coisa aqui, que eu fico imaginando que a pessoa lá tenha curiosidade, e nosso objetivo, mais uma vez, é falar tudo aqui, assim, afastar todas as fake news da saúde. Esse é o nosso principal objetivo já há muito tempo, e eu não vou desistir. Aí tem aquela cirurgia também que já apareceu muitas vezes na mídia, que tal pessoa fez, que é retomar o ímen, né? Himenoplastia. Himenoplastia. Existe, não existe? Como é que é? Seria voltar a ser virgem, né? Para a gente traduzir Sim, traduzindo em palavras. é isso. Mas fale sobre isso, por favor. Então, essa Ou não tem nada a ver com o nosso assunto? Não, tem. Tem, né? Tem. Tá? Então, é possível a reconstrução do ímen. Tá? Por quê? Quando a mulher perde a virgindade, rompem-se as carúnculas, a carúncula himenal, né? Que é aquela pelinha da entrada da vagina. Ela rompe normalmente em 4 pedacinhos, e você pode reconstruir isso. Então, é uma cirurgia mesmo de cortar e reconstruir. Isso existe, eu já fiz, acho que umas 3 vezes. E aí, É tranquilo, mas tem que ficar 1 mês sem ter relação, para tem que dar cicatrizar. pontinhos. Aliás, eu queria, aproveitando o gancho aí, Claro. a cirurgia da ninfoplastia, que corta, precisa dar pontos. Mas é porque a laser não dá ponto? Precisa dar pontos que são absorvíveis, que caem sozinhos. Tá? Porque, se não der ponto, a cicatriz fica feia. Existe hoje também pessoas que falam, vou fazer a redução dos pequenos lábios sem corte. O laser sem corte. Então, o laser sem corte, ele só queima a pele dos pequenos lábios. Ele praticamente não reduz essa pele, não retrai. E tem muito curioso fazendo isso.
E tem casos que dá problema sério, né? Então, laser sem corte não existe. Pode dar defeitos, queimar a pele. Então, tem muita propagação. Ah, não, vou fazer o laser sem corte. Laser sem corte não existe. É picaretagem. Puxa vida. Tá? Bom você Tem falar isso. muita gente que utiliza. Ah, não, é só queimar ali a pelinha que ela vai, com o tempo, sumindo, né? Retraindo. Isso não acontece. Volta tudo, queima a mulher e, às vezes, mutila a mulher. Perfeito. Dá defeitos nessa área. E todo esse pacote que você falou de rejuvenescimento da vagina, cirurgia íntima, labial, grandes lábios, pequenos lábios, eventualmente o capuz do clítoris, ou até a iminoplastia, tudo isso você consegue fazer num único tempo cirúrgico ou aí fica muita coisa? Só para a pessoa assim, eu entender a programação e já resolver tudo de uma vez. Sim, é possível fazer tudo no mesmo tempo cirúrgico, tá? Sendo que a parte vaginal não é cirúrgica. Sim. Então, faz-se primeiro a parte vaginal, que não é cirúrgica, e depois parte para a cirúrgica. Mas no mesmo tempo. No mesmo dia. Única coisa que eu não faço no mesmo dia seria a redução dos grandes lábios, porque toma um tempo maior. Aí teria que fazer em outro momento. Outro momento. Tá, e você tinha falado o tratamento vaginal. Estou falando tratamento porque a Laura que me ensinou que não é uma cirurgia, né? Então, tratamento 20 minutos. E essas outras você não falou mais ou menos o tamanho da cirurgia? Sim. Uma ninfoplastia isolada demora 1 hora. Tá. Ninfo com capuz demoraria 2 horas. Tá? E os grandes lábios, 2 horas. Tá, então é uma cirurgia de pequeno porte, mas pode demorar até 4 horas pensando em todas elas. Pensando em todas elas. Tá. E os riscos de qualquer cirurgia, né? Infecção, os etc. riscos existem como qualquer cirurgia. Pode dar um hematoma, pode dar uma deiscência de pontos, infecção, mas são muito difíceis de ocorrerem. Tá. Ou seja, procurar um local que tenha uma expertise, uma estrutura, um profissional bons, e isso vai ser totalmente evitado. E também a gente corrige todas as intercorrências que houver. Ou seja, eu acompanho o pós-operatório até cicatrizar tudo e caírem os pontos. A paciente tem vários retornos e acompanhamento com WhatsApp na clínica. Perfeito. Eu sempre pergunto isso também, como a gente estava falando, ele falou daquela parte vaginal do tratamento, e essa parte da ninfoplastia também não deve estar no rol do ANS, porque não é exatamente, apesar de ser um pouco funcional, na minha opinião, muito funcional, mas também hoje você precisa procurar uma clínica privada para fazer isso. Sim. O convênio não cobre nenhuma parte, nem um hospital, nem nada, faz tudo privado. Só pelo método tradicional, né? Ah, tá. Ah, sim, pelo método tradicional, daí existe no rol do ANS. Aí existe de fazer em hospital, com a cirurgia clássica, né? Da ninfoplastia. Da ninfoplastia, com bisturi eletrônico, utilizando o anestesista do hospital e internação hospitalar. Se não tiver isso, não é coberto. Sim, o laser que daí fica fora dessa... Fica fora disso. Mas é importante a gente entender sobre isso para que o pessoal possa saber que procurar, né? Nem todo mundo tem todos os recursos. E em relação, a gente falou sobre lá da vagina, da intervenção, né? Do tratamento, você tinha falado da questão da acessibilidade, que é muito menor valor do que uma mamoplastia, por exemplo. Vale a mesma coisa para a ninfoplastia? Ou aí é acessível, mais ou menos? É bem acessível. Bem acessível. É metade do preço de uma mama, por exemplo, tal. Então, a gente está num país que é um país parcelado, e mais difícil, e acho que é interessante ter essa informação, né? Porque isso muda a vida, né, Laura? Isso muda a vida. Não, elas voltam outras. E acho que é muito óbvio isso, né? Porque não entregue os pontos só porque você entrou na menopausa, porque um relacionamento precisa ser legal para os dois. Claro, como eu falei, é uma coisa a se combinar. Né? Então, se o casal está bem, ótimo, beleza. Mas saber que tem recurso para caso não esteja muito bem. Para que isso não precisa ser um impedimento para que a vida continue boa. Eu também, como a gente estava falando, não é todo mundo que se preocupa com isso, mas muitas pessoas se preocupam. Sim. Talvez muitas se escondam através
atrás disso por não saber que existe uma possibilidade. Né? Eu sou formado já há 30 anos. Eu hoje aprendi um monte de coisa com você, mas eu aprendi outras coisas também que eu falava, nossa, eu não sabia que existia esse recurso. E quando a pessoa sabe que ele existe, ela pode procurar e se beneficiar muito. Bom, muito bem, Laura, aprendi muito aqui com você hoje, além do que você já despejou aqui de conhecimento, compartilhou. Queria de você ainda uma mensagem final sobre esse assunto tão importante, tão interessante, tão valioso. E espero que vocês tenham aprendido, mas qual seria a sua mensagem final, Laura? Então, eu queria falar para todas as mulheres que não se sintam constrangidas com a sua área íntima, se incomoda, vá procurar, tem tratamento, não é um bicho de 7 cabeças, é simples, relativamente simples, perto de outras cirurgias, né? Que o que vale é a tua saúde íntima e você reconquistar a sua autoconfiança. Gostei. Com certeza, sexo é pilar de saúde e pilar de vida. Seu Instagram qual que é, Laura? É cirurgia íntima laser. Tudo junto? Tudo junto. Sem ponto, sem nada? Sem ponto, sem nada. Cirurgia íntima laser. Laser, doutora Laura Brito. Não, o Instagram... Instagram é cirurgia íntima laser. Cirurgia íntima laser, quem lá quer procurar a doutora Laura. Laura Brito, sorte dos pacientes que a tem como médica. Obrigado você que acompanhou, compartilhe com as pessoas que você ama. Informação boa. Informação é o diamante da prevenção. Fiquem todos bem, sigam o Por Doutor, sigam a doutora Laura. Mais uma vez, muito obrigado, Laura, por ter compartilhado tanto conhecimento precioso. Até o próximo episódio do Por Doutor. Um abraço do Dr. Sidney para vocês. Valeu.